Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos lá resolver a nossa terceira lista de exercícios referente ao segundo semestre, né? É a lista de trigonometria, mas não te assusta. Essa lista é para aqueles que já terminaram as outras, né? Já estão seguindo o conteúdo de forma a não ficar parado, né? É mais para complementar os estudos. Mas no retorno às aulas nós vamos rever toda essa lista novamente, tá bom? Então, bora lá. Exercício 1. Reduza para o primeiro quadrante os seguintes ângulos. Se tu lembrar das nossas aulas, a gente pode reduzir para o primeiro quadrante qualquer ângulo, né? Eu vou deixar a aula aqui, ó, para tu dar uma olhada. Então, antes da gente começar qualquer coisa, vamos desenhar o círculo trigonométrico aqui, ó. Então, aqui a gente tem o nosso círculo trigonométrico, tá bom? Imagina bem um círculo, sei que é complicado, mas né, é um círculo. A gente tem aqueles nossos ângulos notáveis, tá? Que é o ângulo de 30, 45 e 60. Aqui a gente tem, eu vou botar por cima do texto, 90 graus. Aqui a gente tem 180 graus, 270 graus e 360 graus. Eu vou fazer análise em relação ao eixo X, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Daqui para cá eu somei 30 graus, somei 45, somei 60. Então aqui eu vou ter que diminuir 180 menos um x que eu quero descobrir igual ao ângulo. Então a gente tem algumas formulazinhas, né? Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então vamos lá. O que é a ideia? Para este segundo quadrante, ó, se aqui eu somei, aqui eu vou subtrair, tá bom? Então olha aqui, ó, a gente vai ter o que neste quadrante? Sempre a gente vai fazer 180 menos o ângulo que se encontra aqui. Isso aqui vai ser igual a um ângulo do primeiro quadrante. Daqui para cá, como a gente está trabalhando no eixo X, eu vou sempre somar, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ângulo que está aqui. Peraí, vamos fazer... É isso aí, vamos fazer direitinho isso. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar o ângulo que está aqui, menos 180. Isso vai corresponder ao ângulo do primeiro quadrante. Isso aqui vale para o segundo quadrante, isso aqui vale para o terceiro quadrante. No quarto quadrante, o que está acontecendo? A gente tem no eixo X aqui, ó, é 360 graus. Então o que a gente vai fazer? 360 graus menos o ângulo que aparece aqui, e ele vai ser igual ao ângulo do primeiro quadrante. Tá bom? Então vamos fazer os primeiros exemplos aqui para a gente ver como funciona. Então vamos lá. Item A. A gente sabe aqui, ó, 210 graus se encontra neste quadrante aqui no terceiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esta regra, ó, 210 graus menos 180 graus. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 30 graus. Então, o que a gente fala? A gente diz que 210 graus equivalem a 30 graus no primeiro quadrante. Vamos fazer o segundo, o B. O B 330 se encontra neste quadrante aqui, certo? Então, no quarto quadrante a gente vai usar essa regra. Então, 360 menos 330, isso aqui é igual a 30 graus. Então, quer dizer o quê? Que 330 graus equivalem a 30 graus. No item C, 225. 225 está neste quadrante aqui. Então, o que a gente vai fazer? Terceiro quadrante, ó, 225 menos 180 graus. Isso aqui vai dar igual a 45 graus. Então, 225 graus equivalem a 45 graus.
Agora o item D e E, eles estão em radianos. Mas vamos resolver o nosso problema. O item D, 5π sobre 3 é a mesma coisa aqui. 5 vezes 180 dividido por 3, e a gente sabe que isso aqui é igual a 300 graus. 300 graus está neste quadrante aqui, ó. Então, usar essa regra. O que a gente vai fazer? 360 menos 300, isso é igual a 60 graus. Então, implica aqui 5π sobre 3 equivale a 60 graus, que é igual a π sobre 3. E o último item ali, o item E, também está em radianos. 6π sobre 9, isso é a mesma coisa que 6 vezes 180 sobre 9. Isso aqui é igual a 120 graus. 120 graus está em qual quadrante, pessoal? Está no segundo. A gente usa essa regra. 180 menos 120 graus. Isso aqui dá igual a 60 graus. Então, o que a gente sabe? Que 6π sobre 9 equivale a 60 graus, que é igual a π sobre 3. Tá bom? Então, com isso a gente concluiu esse primeiro exercício. Exercício 2. Ele quer saber qual é o sinal do seno, cosseno e tangente do ângulo de 345. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desenhar o círculo trigonométrico. Imaginem de novo que isso aqui é um círculo, tá? Complicado desenhar, mas enfim, vou tentar sempre me aprimorar. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou indicar aonde que o cosseno se encontra. O cosseno ele está sempre no eixo x. Aqui eu vou escrever cosseno. O seno ele está sempre no eixo y. Então aqui eu vou escrever seno. E a tangente, pessoal, a tangente ela está sempre tangenciando o círculo trigonométrico aqui. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar os sinais. Daqui para cá, do centro até aqui, a gente sabe que o cosseno é positivo. Daqui até aqui, a gente sabe que isso aqui, o cosseno é negativo. Daqui para cima, a gente sabe que o seno é positivo. E daqui para baixo, a gente sabe que a gente vai ter sempre menos o seno. Menos o seno. Por quê? Porque ele está abaixo e aqui ele está à esquerda. A tangente, como a gente faz para descobrir os valores? A gente vem aqui no centro da nossa, vem no centro da nossa circunferência e traça uma linha em direção, né, à tangente. Se bater desta parte para cima, é positivo. Se bater dessa parte para baixo, é negativo. Então, os ângulos que estão no primeiro e terceiro quadrante são positivos. E os ângulos do segundo e quarto quadrante são negativos. Então vamos começar a fazer a análise. O seno de 345 graus. 345 graus está no quarto quadrante. O seno está abaixo. Se a gente pegar aqui, vamos supor que aqui é o 345 graus. Se a gente for em direção ao seno, negativo. Agora vamos ver o cosseno de 345 graus. Se a gente for pegar aqui, e for em direção ao cosseno, ele dá positivo. Então, positivo. E agora, a tangente de 345 graus. 345 graus está aqui, Então, se a gente traçar uma reta que passa por ela, vai cortar na parte negativa, né? Está no quarto quadrante. Então, negativo. Tá bom? Exercício 3. A gente tem que determinar os senos desses ângulos aqui, de A a G, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né?
que eles podem ser reduzidos ao primeiro quadrante, a gente tem que cuidar do sinal. Por isso que a gente fez exercício de redução ao primeiro quadrante primeiro e depois do sinal. Então vamos fazer aqui, ó, o círculo trigonométrico, me esforçando de novo, e vocês se esforçam para enxergar isso aqui, um círculo. Então o que a gente já viu é o cosseno aqui, ele é positivo, e o cosseno aqui, negativo. O seno aqui, ele é positivo, e o seno aqui, ele é negativo. A tangente daqui para cima, positiva. Isso equivale a o primeiro e ao terceiro quadrante. E aqui para baixo ela é negativa. Isso equivale ao segundo e ao quarto quadrante. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos reduzir ao primeiro quadrante, né? A gente já fez isso exatamente com esses ângulos no primeiro exercício, mas a gente sabe o que, ó? Vamos retomar aqui, ó. 210 graus equivalem a 30 graus. Então, neste exercício a gente vai fazer o quê? Que o seno de 210, só que a gente tem que olhar onde está o 210, né? Lembrando que aqui é 90 graus, 180, 270 e aqui é o 360. Então, 210 está neste quadrante aqui, ó. Se a gente, vamos supor que ele está aqui, se a gente for pegar o seno de 210, ó, ele vai bater na parte negativa. Então, seno de 210 é igual a menos, porque está batendo na parte negativa, o seno de 30 graus. Desculpem, que é igual a menos 1/2, lá da nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Opa, no item B, né? Não vamos pular o item B. Então, no item B, 330 graus equivalem a 30 graus também. A gente viu lá no primeiro exercício. Então, agora, o cosseno de 330 graus, a gente tem que olhar onde ele está. Ele está neste quadrante aqui. Se a gente for pegar ele mais ou menos aqui, ele vai bater no cosseno positivo. Então, isso aqui é igual ao cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Item C. Tangente. Opa, antes da gente fazer, né? Vamos seguir como a gente tem feito. Então, 225 graus, a gente viu que equivale a 45 graus. Então, tangente de 225 graus, a gente tem que olhar, 225 está neste quadrante. Ó, isso é o terceiro quadrante, então é positivo. Então, isso aqui é igual a tangente de 45 graus. Tem que cuidar só o sinal, tipo, se dá negativo, tu coloca antes aqui. Tangente de 45 é igual a 1. Vamos fazer o item D. 120 graus. 120 graus, no primeiro quadrante, ele se encontra no segundo, né? Então, a gente tem que fazer 180 menos 120, a gente encontra 60 graus. Então, 120 graus equivalem a 60 graus. Deixa eu apagar aqui. 60 graus. Então, a gente tem que ver aqui, ó, cosseno de 120 graus. Ó, 120 graus está aqui, neste quadrante. Vai pegar o cosseno negativo, ó. Como é negativo, a gente vai botar um menos na frente. Cosseno de 60, e a gente bota o equivalente do primeiro quadrante. E cosseno de 60 é igual a 1/2, então fica menos 1/2. O item E, pessoal. O item E está em radianos. Vamos converter ele 7π sobre 6. Isso daqui é a mesma coisa que 210. E a gente viu que é equivalente a 30 graus. Lá do primeiro exemplo. Então, a gente vai ter o que? Cosseno de 7π sobre 6. Ó,
210 graus está neste quadrante, o cosseno dá negativo. Então, isso aqui é igual a menos o cosseno de π sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Vamos fazer agora o item F. Então, item F. 6π sobre 9, isso é a mesma coisa que 120 graus. E a gente viu que 120 graus equivalem a 60 graus. Certo? Então, seno de 6π sobre 6, ele é igual, a gente tem que ver, 120 graus, ele está aqui nesse quadrante. Se a gente for para lá, a gente vai bater no seno positivo, então ele é positivo, não precisa mudar sinal. Então é igual ao seno de π sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre 2. E o último item, 4π sobre 3 é a mesma coisa que 240 graus, que equivale, 240 graus está neste quadrante, então vai equivaler a 60 graus. Então, cosseno de 4π sobre 3 vai ser igual. 240 está nesse quadrante, a gente tem que cuidar, ó, vai bater no cosseno negativo, então é menos o cosseno de π sobre 3, que é igual a menos 1/2. Então, concluímos mais esse exercício. Espero que tu tenha entendido. Pratica bastante, porque essa parte aqui é mais prática, para tu ir pegando as manhas de como que faz essa parte aqui dos exercícios, tá bom? Esse exercício 4, né, eu já botei para vocês o esboço lá no gabarito, mas eu vou construir. Eu vou fazer nesse primeiro esses dois, depois eu faço os dois. Então, vamos lá. No item A, a gente tem 5 cosseno de x. Então, o nosso primeiro, a gente sabe que a nossa função é cosseno, vamos trabalhar primeiro com a função cosseno. O que a gente sabe? Que o esboço, né, do gráfico do cosseno, ele vem de 1 até menos 1. Aqui a gente tem π sobre 2, π, deixa eu estender aqui mais um pouquinho, 3π sobre 2 e 2π, nossos ângulos notáveis. A gente sabe que cosseno de 0 é 1, aqui tem o ângulo 0, cosseno de π sobre 2 é 0, deixa eu botar só os pontilhados aqui, cosseno de π é menos 1, 3π sobre 2 é 0 e 2π é 1. Então, fazendo o esboço, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Só que agora a gente não quer cosseno de x, a gente quer cosseno de 5x. Então, em rosa aqui, o que vai acontecer? O nosso gráfico, ele aumenta, vou aumentar aqui um pouco. Está bem fora de escala. Então, agora, em rosa, a gente vai ver o f de x igual a 5 cosseno de x. Então, o que aconteceu? Só aumentou a amplitude dele, a altura máxima que ele tinha. Seria de 1 a menos 1, agora ele vai de 5 a menos 5. Então, o que vai acontecer? A mesma coisa os mesmos pontos notáveis, ó, pessoal. Ele vai vir aqui, ele sai do 5, passa aqui, em π sobre 2, deixa eu só marcar aqui, ele é 1, em 2π ele é isso. Então, veio aqui, passou aqui, em 3π sobre 2 é 0, e em 2π ele é 1. Então, ele só deu essa aumentada, tá bom?
na altura dele. Então esse é o resultado do primeiro gráfico. E aí tem as perguntas, né? O domínio, nesse caso, são todos os reais, porque ele é periódico, ele cresce para ambos os lados. No pergunta 2, a imagem, é onde ele tem no y, onde ele vai no y, então ele vai de menos 5 até 5. E o período, lembra aqui que o período é 2π sobre c. Nesse caso, ó, o c é o valor que está aqui dentro, é 1, então o período é 2π. Tá bom? Vamos fazer agora ali o item B. É o seno, né? Seno mais 2. Tudo que está somando fora, a gente vai mexer no gráfico para cima e para baixo. A gente vai mexer dessa forma. Mas o nosso gráfico inicial, f de x, é seno de x. Sempre vamos começar pensando no nosso gráfico inicial. Então, vamos desenhar aqui. Fazer um esboço, né? Sempre é esboço, né, pessoal? O que vai acontecer? A gente sabe que o seno de x ele vai de 1 a menos 1. Aqui vai ter π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A gente sabe que em π sobre 2, o seno vale... vamos botar os pontilhados aqui e os pontilhados aqui. A gente sabe que em π sobre 2 o seno vale 1, em π vale 0, 3π sobre 2 vale menos 1 e aqui vale 0. Então, o nosso gráfico, o esboço dele, né, é desta forma aqui. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Se a gente vai somar mais 2, significa que a gente vai subir 2 aqui e subir 2 aqui. Então, a única coisa que vai acontecer com o nosso novo gráfico, que eu acho que eu consigo desenhar aqui embaixo, é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui de novo. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Em vez dele ir de 1, se eu somar mais 2, ele vai ir até 3. Se ele estava em menos 1, se eu somar mais 2, menos 1, 0 e 1. Então, ele vai até 1. Então, aqui eu me equivoquei. Vamos arrumar esse gráfico aqui para ficar melhor. Ele só vai ter a parte positiva, né? Então, ele vai vir o quê? Não tá legal ainda. Complicado desenhar esses gráficos aqui. Então, complicado porque é pouco espacinho aqui. Ele vai vir de 3 até 1. Por quê? Porque eu somei mais 2, ó. E aí, aqui vai seguir os mesmos pontos. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que quando o nosso seno for 0, isso aqui vai dar 2. Então, ele vai sair do 2, nosso gráfico. Em π sobre 2, ele vai dar 3. Em π, ele vai dar 2. Em 3π sobre 2, ele vai dar 1. É só substituir, a gente tem x, substituir por 3π sobre 2. E em 2π, ele vai dar exatamente 2. Então, o nosso gráfico ficou assim, ó. Tá bom? É um esboço, tá?